Olá a todos que nos acompanham em mais uma semana Rede Pedagógica. Meu nome é Daniela e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre avaliação no ensino fundamental, nos anos iniciais. Então vamos conversar um pouco mais? Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre como se dá a avaliação, como ela é regulamentada principalmente nos aspectos da Base Nacional Comum Curricular, eu trouxe aqui alguns documentos norteadores, entre eles a própria base, que ela vai trazer que a avaliação é um procedimento que tem que ser formativo, ela é processual e que leve a um resultado, contando todos os contextos e as condições de aprendizagem que o estudante vai estar envolvido. Com isso, você vai tomar os registros como uma referência para melhorar o desempenho desse estudante na escola. Isso serve tanto para o professor, reavaliar e replanejar sua estratégia pedagógica, como também nós podemos assim conhecer melhor a cada um do estudante, até mesmo a turma, para fazer as devidas intervenções. Junto com a base, a gente também tem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, que ela coloca que o foco no projeto pedagógico, no gosto pela aprendizagem, na avaliação das aprendizagens, é um instrumento de contínua progressão dos estudantes. Então, muitas vezes nós esquecemos, quando estamos na escola, que é importante nós registrarmos como serão os procedimentos de avaliação da nossa instituição naquele decorrer do ano, Então, a avaliação ela não está restrita apenas à sala de aula, ao seu planejamento. Para que você saiba quais instrumentos ou qual tipo de avaliação será utilizada na sua unidade escolar, é importante que você discuta isso junto com a coordenação, com o gestor, com os coordenadores, e assim todos possam ter uma linha de trabalho até mesmo interventivo. Mais um documento que nos norteia para pensarmos a avaliação é a LDB, tão conhecido por todos nós, No artigo 34, ela vai trazer alguns critérios para que a avaliação aconteça. O primeiro deles diz que a avaliação ela tem que ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno, prevalecendo sim os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Então, não reduzir as aprendizagens apenas naquela nota final ou de uma semana de prova que possa ser realizada. E do resultado ao longo do prazo, do período, sobre as eventuais provas finais, como eu acabei de dizer. Além disso, a avaliação ela possibilita a aceleração de estudo para os alunos com algum tipo de defasagem nas aprendizagens. Então, alguma intervenção que a escola pode fazer com turmas de aceleração, com turmas de um acompanhamento específico para esses estudantes. Ela também tem esse olhar para o avanço dos estudos, dos cursos, nas séries, mediante a verificação de aprendizado. Então, você vê que aquele estudante, muitas vezes, ele pode estar já acompanhando uma outra turma no ano seguinte. A avaliação ela possibilita também esse avanço nas aprendizagens, o avanço nos estudos. Além disso, também ela busca o aproveitamento de estudos concluídos com êxito. A cada etapa, a cada momento, a cada ciclo de aprendizagem, a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Além disso, ela também aponta a obrigatoriedade de estudos de recuperação. Nós estamos num momento muito delicado, de retorno às aulas presenciais em alguns estados, municípios que já estão quase 100% presencial. Então, este é o momento de verificar por meio da avaliação, casos de rendimento escolar que foram baixos e ainda precisa ser adquirida essas aprendizagens, essas lacunas precisam ser trabalhadas. E isso as instituições podem fazer, por meio dos seus registros, por meio dos seus próprios regimentos e chegar a um planejamento estratégico de como vai ser dado os próximos passos. Então, nós temos que ter a devida atenção que a avaliação ela não pode ser pensada apenas no final do processo, do semestre ou do ano letivo. Ela é contínua e nós vamos aprofundar essa discussão nos próximos slides. Ela vai precisar fazer parte do cotidiano da escola, pois a avaliação ela auxilia nessa organização do trabalho pedagógico. É por meio dela que pode ser feito as devidas intervenções, projetos, ações na escola, reagrupamento com os estudantes. E a avaliação ela também sinaliza como está o planejamento do professor, que muitas vezes nós executamos um excelente planejamento, mas esse planejamento não está sendo eficiente para os estudantes adquirirem as aprendizagens. Então, ele dá esse sinal de alerta, onde nós podemos reorganizar as nossas estratégias de ensino para que todos possam ser
a adquirir essas aprendizagens no processo. Como é, então, esse processo avaliativo? Ele tem que ser contínuo, né? Ele não pode ser em momentos estanques. A todo momento que você está no intervalo, ali na sala de aula, no espaço de leitura, numa plataforma, a avaliação está acontecendo. E ela é permanente, né? Ela não vai acontecer, naquele ano não acontece, no outro ano não acontece. Ela é importante que ela aconteça. Ela tem que ser flexível também, porque certos momentos pedem outros tipos de avaliação, como esse momento que nós estamos passando. Até pelo mesmo critério que nós temos com um estudante, nós não devemos ter esse mesmo critério de avaliação com outro estudante, por alguma necessidade de aprendizagem, por algum momento que aquele estudante esteja passando. E global, não apenas avaliar um único aspecto, né? Não só apenas os aspectos cognitivos, mas o socioemocional, né? Os aspectos ali que o estudante tem de interação, né? Tudo isso tem que ser avaliado e observado nos registros dos professores. Como então nós vamos avaliar em sala de aula, né? Um dos primeiros passos é a gente fazer esse diagnóstico inicial. Você que está aí, né, já está retomando, já está por meio da plataforma. Como foi esse momento de diagnóstico inicial da sua turma? Né? Já pensando já no próximo ano letivo também. Esse diagnóstico ele pode ser feito por meio de brincadeiras, jogos, né? Uma conversa, um portfólio que os estudantes podem registrar ali quais foram as suas aprendizagens em algum tipo de aspecto. Lembrando que a avaliação ela não se resume apenas nos componentes curriculares de matemática e língua portuguesa. É importante que todas as áreas de conhecimento possam ser atendidas. Além disso, a gente vai estabelecer também diversos meios de avaliação e instrumentos distintos. Como eu mesmo disse, a respeito do portfólio, uma conversa, ou pode ser feito ali, né, um colega corrigindo do outro. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito desses instrumentos. E como nós estaremos avaliando, aquele que vai estar sendo avaliado, é importante para ele saber quais são as avaliações que irão acontecer naquele período. Não só a criança ou estudante, mas também os pais, né? Numa reunião de pais, você informar, olha, nós vamos avaliar por meio desses tipos de trabalho, né? O dever de casa também é um meio de avaliação, de verificação das aprendizagens, porque ele tem esse tipo de finalidade, porque assim ele pode receber tanto esse apoio na sua família, na sua casa, como também o estudante saber em que critério ele vai estar sendo avaliado. É uma questão até de direito do estudante. Nós também gostaríamos de saber quais aspectos que vamos ser avaliados. Se participássemos de algum tipo de aula, algum tipo de curso, não é? É interessante sabermos para aplicarmos os devidos meios para aquelas aprendizagens. Além disso, nós temos que utilizar também registros dessas situações em sala de aula. Aconteceu alguma situação ali em grupo, você verificou que naquela resposta de uma apresentação ou de uma explanação, aquele estudante participou e trouxe também alguma questão, e aí é o seu momento também de fazer esse registro. E avaliar para aprendizagem e não da aprendizagem. Avaliar para aprendizagem é você promover o potencial desse estudante. A avaliação da aprendizagem ela se dá no momento estanque, né? Apenas para verificar o resultado daquele processo. Então, o melhor procedimento para avaliarmos a aprendizagem, né, para a aprendizagem, é a avaliação formativa. Ela vai se dar antes, durante e depois das atividades de ensino. Antes, por meio dessa parte diagnóstica, que nós já falamos, durante, por meio dessa parte formativa, e ao fim, né, essa parte somativa de todos esses processos de aprendizagem. E além disso, ela tem esse objetivo que é importantíssimo, que é verificar se o estudante adquiriu o aprendizado e a capacidade de utilizar esse aprendizado para mobilizar e enfrentar os problemas do seu cotidiano. Então, ele tem que fazer uso dessa aprendizagem. Vou falar um pouquinho aqui da avaliação diagnóstica, só porque é um momento importante que o Conselho Nacional de Educação trouxe em seu parecer 11 para verificar o retorno dos estudantes ao espaço da escola. O planejamento das voltas às aulas ocorre em 3 frentes principais. O acolhimento, né, porque passamos tanto tempo longe dos nossos estudantes. As avaliações diagnósticas para saber em que momento a nossa turma se encontra de aprendizagem, em que momento cada um também se encontra. E assim nós vamos identificar os níveis de aprendizagem dos estudantes e estabelecer as devidas intervenções,
no planejamento, reagrupamentos em sala de aula, no atendimento específico. Isso faz com que a gente possa adotar também e não esquecer os procedimentos de segurança. Se vamos fazer os reagrupamentos em sala de aula, é importante observarmos as trocas de material, os registros, né? Então, pensarmos também em estratégias que atendam a essa necessidade. Voltando então à nossa avaliação formativa, a gente vai ver, e já vimos, né, que ela acontece no decorrer do processo, para a verificação das aprendizagens, né, para as aprendizagens. E só através da avaliação formativa é possível que nós alcancemos a avaliação de todos os objetivos de aprendizagem de uma proposta pedagógica. Nosso planejamento, a gente sempre coloca lá qual o objetivo de aprendizagem. Então, por meio da avaliação, iremos verificar se os instrumentos que utilizamos foram os necessários para que aquela aprendizagem fosse adquirida. Primeiro, deve-se compreender que os objetivos de aprendizagem que nós temos ali sejam claros para que os estudantes alcancem eles. Depois, desenvolver as atividades que forneçam as evidências sobre o estágio de aprendizagem que aquele estudante se encontra, que são os diversos instrumentos que podemos utilizar em sala. Além disso, fornecer as devolutivas para o estudante, que ele possa saber em que momento ele está, em que ele ainda precisa avançar. E isso é uma troca, né? É uma verificação que você pode estabelecer por meio de conversa em sala de aula. E temos que ter um pouquinho de atenção na avaliação formativa. Ela não deve atribuir uma nota. Então, quando você faz uma avaliação, isso é uma coisa que nós temos muitas vezes em prática, de querer atribuir uma nota, ou até mesmo estudante querer que a gente atribua uma nota àquela atividade deles. É mais produtivo e mais formativo que nós façamos comentários, para que o estudante perceba em que aspectos ele ainda precisa avançar e onde foi que ele conseguiu realmente alcançar aquela aprendizagem, né? E que ainda não está devidamente adquirida. E outros caminhos também que possam render bons frutos é estabelecer os níveis de desempenho. Você pode usar a sua criatividade nesse momento, né? Colocar algum gráfico, né? De objetivos que foram alcançados, daquilo que ainda precisa ser alcançado, para que ele possa, né, gradativamente também acompanhar a sua aprendizagem. E não usarmos linguagens estigmatiza, né? Que vai estigmatizar aquele estudante de uma forma extremamente negativa. Temos alguns exemplos aqui que podemos colocar, né, nos registros. Se está em processo de aprendizagem, foi razoável, adequado, avançado. Jamais utilizar que seja insuficiente ou regular, né? Isso acaba desestimulando também os estudantes, porque são palavras muito negativas, né? Então, quais são os instrumentos que podemos utilizar? Não apenas esse, sei que vocês como professores e educadores têm todos os outros instrumentos aí que vocês possam estar utilizando na sua sala de aula. A avaliação por pares ou com colegas, as provas, né, tão conhecidas, portfólios, registros reflexivos, seminários, pesquisas, trabalhos em pequenos grupos e a autoavaliação. Agora vamos explorar cada um deles, né? A avaliação por pares é aquele momento em que nós promovemos atividades que o estudante senta com o seu colega, que ele possa trocar essas atividades também e que um possa promover no outro uma aprendizagem, um avanço em algum ponto que ainda precisa ser adquirido. Muitas vezes sabemos que o estudante não vai aprender diretamente conosco, mas com seu colega ou com um grupo. Isso é fundamental dentro de sala de aula, que ele tenha a oportunidade de ter uma troca de aprendizagem com o seu colega. Deixar que eles mesmos cheguem às suas conclusões. Assim eles vão discutir, chegar a uma reflexão, né? Gerir aqueles momentos, aquelas circunstâncias de mediação de conflito. E você, professor, pode estar fazendo as devidas intervenções. E não necessariamente precisa ter uma nota atribuída a essa atividade. É mais um exercício de uma atividade em sala de aula, certo? O próximo que nós temos são as tão conhecidas provas, né? As provas, elas devem ser elaboradas com itens contextualizados. Não há problema em utilizar a prova. Não há problema nenhum com esse instrumento. A questão é como esse instrumento ele vai ser utilizado e como esse instrumento será elaborado. A prova é bom que ela seja elaborada utilizando diversos, né, meios em cada questão de verificação da aprendizagem. Uma interpretação de texto, né, uma questão que faça uma correlação, uma questão que precisa ser dissertativa, a outra que tem interpretação de uma tirinha, utilizando os diversos gêneros textuais que a própria Base Nacional Comum Curricular apresenta. Assim também você vai estar verificando ali se aqueles objetivos em relação a esses gêneros textuais foram adquiridos. E deve também considerar
as habilidades que foram trabalhadas pelo estudante, sem pegadinha, professor, né? Esse não é o momento de fazer com que esse estudante seja testado na habilidade dele de saber se ele consegue inferir aquela informação que está tão escondida ali, ou se realmente você tem por objetivo ver se ele adquiriu aquela aprendizagem. Então, assim, vamos utilizar também questões mais do cotidiano do estudante, né, que sejam contextualizadas. Temos, então, um portfólio, que é a coletânea de atividades que o estudante pode realizar com arquivamento de pastas, no caderno, no diário, no ficheiro. Então, assim, como vocês acharem melhor. O estudante ele vai manusear, que é um instrumento próprio dele, né? Um instrumento individual, e registrar ali as aprendizagens, que podem ser diárias, semanais. O que essa semana ficou de aprendizagem para mim, né? Em relação a um ponto específico que você pode colocar. Geografia, o que aprendemos hoje dessa temática de geografia, né? Me conte um pouco. O estudante, então, vai, assim, trabalhar a dissertação à própria escrita, que pode ser verificada aos poucos, e também fazer a troca depois com seus colegas. Temos o registro reflexivo, né? Que ele parece com portfólio, né? Que é só ali você está anexando essas atividades que aconteceram. Você pode usar diariamente ele. Pode estar fazendo ali oralmente, não necessariamente impresso também, né? Porque nesse momento a gente também tem que ter essa cautela. Mas você pode estar fazendo ali com a turma, né? O que aprendemos hoje no final da aula, né? Como ficou ali de registro, né? De reflexão. E as crianças que ainda não têm esse desenvolvimento da escrita, você pode trabalhar por meio de desenhos. E aí ele vai estar colocando ali qual foi a aprendizagem dele adquirida. Trabalhos em grupos tão conhecidos, né? É importante o professor também orientar essa etapa de trabalho. Quem vai ser a pessoa que vai estar ali organizando a parte escrita, quem vai ser elencar ali as diversas atividades com cada um dos estudantes, né? Cada um vai estar liderando uma frente. Então, eles podem ter autonomia de escolher quem vai fazer o quê, até mesmo para que eles se sintam mais acolhidos nesse momento, né? Que eles se sintam mais confortáveis na apresentação de um trabalho. E eles vão mediar esses conflitos, né? Vamos escrever assim, vamos colar assim, vamos fazer uma apresentação daquele jeito, por um vídeo, por um cartaz, né? Um jogral, alguma coisa. Então, eles podem decidir. E os trabalhos devem ser avaliados não só pelos professores, pode ser avaliado só por você, professor, mas também pelos estudantes, pelos colegas da turma. Você vai estabelecer esse critério de avaliação. Eles vão começando a ter esse olhar, que vai ajudar eles também a pensar nas ações dele. E o professor, nesse momento, ele vai vir e gerenciar esses conflitos. Muitas vezes aquele estudante que está avaliando, ele vai ter um olhar muito negativo quanto à apresentação do colega. E aí você pode fazer intervenção, explicar, conversar como é o processo de avaliação. A autoavaliação, ela acontece por meio de uma conversa ou por meio da escrita, como você bem entender aí que você possa proceder com a sua turma, né? Esse momento, o estudante ele vai fazer uma reflexão do seu processo de aprendizagem. E é importante para ele também entender que ele precisa ter alcançado certos objetivos e que ainda não alcançou. E por que ele não alcançou? Ele colocou os devidos meios pessoais, além daquele da sala de aula, indo a uma biblioteca, né? Tirando aquele horário de estudo dentro da sua casa, se dedicando realmente nos momentos que ele poderia realizar os exercícios na sala de aula. Então, esse é o momento de autoavaliação do estudante, que o ajuda a pensar em que ele pode ainda colocar mais esforços para avançar nas suas aprendizagens. E você também pode fazer os registros, né? Em relação a alguma temática que você quer trazer, que ele faça a autoavaliação, ou de uma forma geral também, como ele está se relacionando com os outros colegas. Porque nós falamos, né, que a avaliação não é só nos aspectos cognitivos. Concluindo, então, a avaliação não deve ser um instrumento de poder para uso de ameaças e autoritarismo. Ela tem que ser processual e formativa. Ela tem que observar a progressão para as aprendizagens, das aprendizagens, né? E o dever de casa não só como um instrumento para ocupar um espaço dentro da casa desse estudante, mas tem que ser formativo, tem que ter devolutiva, tem que ser corrigido, né? Tem que ser trabalhado em cima e tem que ter relação também com alguma aprendizagem que está sendo adquirida naquele momento, com algum objetivo de que está sendo trabalhado. Não só escrito. Vamos ser criativos nesse momento, né? Maquete, pesquisa, observação, conversa, entrevista. Podemos usar aí vários instrumentos. E eu vou deixar uma dica aqui para você, para o seu planejamento, né? O verbo dentro do objetivo ali da BNCC que ele traz,
Ele diz muito e indica a ação que deve ser realizada com conhecimento. Então, ele vai promover a atitude, a habilidade necessária dado aquele problema. Um exemplo é distinguir fato de opinião. Mas antes de distinguir, esse estudante tem que saber identificar o que é um fato, o que é uma opinião. Deu para entender? Então, vamos pensar bem o objetivo e a avaliação que vai ser feita em cima desse objetivo. Cada um é particularmente importante que está ali, né? Pois trata de um processo cognitivo. E não podemos esquecer, então, das competências gerais de aprendizagem, que ela está ali vinculada a cada um dos objetivos de aprendizagem dentro da BNCC. No mais, obrigada e em breve estaremos juntos novamente.